Sabor e Saúde, por Ari Bucione e Fábio Ferrolho. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está nos assistindo. Nosso bate-papo semanal, canal Sabor e Saúde. Estou eu e meu parceiro de canal aqui de toda semana, o Ari, e hoje contando com a ilustre presença da doutora Silvia Dutchkowski. É isso, Silvia, o sobrenome está certo, né? É um sobrenome difícil, mas eu acertei. Bom, a Silvia, na verdade, ela é doutora em ciências sensoriais, enfim, um assunto que nos encanta, a mim principalmente, que venho da indústria de aromas e que sou um fã dos sabores. A análise sensorial é uma ciência incrível, maravilhosa, com nuances fantásticas. Hoje nós temos uma especialista na área aqui para trocar ideia e para que vocês possam também depois consultá-la se precisar. A Silvia é escritora de livros, a Silvia ministra treinamentos, enfim, é empreendedora de duas empresas, a About Solution, que é uma empresa que promove treinamentos, enfim, ela vai falar mais e com muito mais propriedade, e também com a Sensory Design, que presta consultorias, assessorias, enfim, análise sensorial, em Customer Insights, enfim. Não vou me alongar aqui, porque se eu for ficar falando tudo, enfim, vão meia hora de vídeo, tá? Silvia, super obrigado pela tua presença, muito feliz com a tua presença, uma honra tê-la aqui em nosso canal. Enfim, nós vamos aprender, eu tenho certeza, muito contigo hoje, tá? Seja muito bem-vinda. Ari, muito boa tarde, bom estar aqui contigo novamente. Vamos para o vídeo número, eu já perdi a conta, mas acho que são 26 ou 27, né? E desculpa, não dá para esquecer de pedir para você que está nos assistindo, aperta o blim blim, dá o gostinha, né? Porque ajuda a gente a promover o canal e a continuar andando, tá bom? Segue daí, Ari. É isso aí, Fábio, um prazer enorme, mais uma vez estamos aqui com o nosso canal Sabor e Saúde. Hoje nós vamos falar bastante de sabor, né? Então, nós estamos super contentes, a gente tem recebido muito apoio, e são pessoas ilustres, assim como a Silvia, que nos dão a oportunidade de promover o canal, de levar o nosso objetivo de maneira bastante descontraída, mas muito séria, tentar levar alguma mensagem positiva, alguma mensagem de empreendedorismo e, obviamente, uma mensagem do que é importante na área da alimentação, da nutrição, porque o que faz bem para a saúde tem que ser gostoso, né? A gente gosta sempre de comer coisas boas e a Silvia vai falar um pouco sobre isso, né? Silvia, muito obrigado mais uma vez. Eu vou te pedir para que você se autoapresente e assim que você terminar a sua autoapresentação, a gente vai começar a enviar umas perguntas para você aí responder, tá bom? Muito obrigado. Muito obrigado, Silvia. Imagina. Então, boa tarde, bom dia, boa noite. É isso aí. Já entrou no esquema. Gostei. Eu queria agradecer muito essa oportunidade. Na verdade, eu tenho grande admiração por toda a tua história, né, Ari, que a gente já conhece. Obrigado, igualmente. E o Fábio acompanhando pelo LinkedIn, realmente. Obrigado, Silvia. Admiração pelo trabalho que vocês estão fazendo. Então, agradeço muito a oportunidade de estar aqui, podendo justamente bater um papo, conversar, trocar uma experiência, né? Isso é bem legal, agradeço muito. A minha história, né, a minha história é de sensorial. Realmente, eu me formei, eu sou formada em engenharia química, em Curitiba, onde eu moro até hoje, na Universidade Federal do Paraná, e continuei nessa área desde o mestrado. Eu já comecei a gostar de sensorial, mas antes mesmo de eu começar o mestrado, eu comecei que foi, na verdade, na minha primeira experiência profissional, meu primeiro emprego.
foi a minha história de amor com a sensorial, porque eu sempre começo meus cursos assim, qual a tua história de amor com a sensorial? Quando você, né, se apaixonou pela sensorial? E a minha história de amor com a sensorial, ela começou numa indústria de biscoitos e massas, que era a indústria Todeschini, regional, aqui da região, e eu fui contratada para, na época, era essa expressão mesmo, eu vou ter que mas era para gerenciar pesquisa e desenvolvimento, e na época eles falavam em chefe de departamento, hoje em dia isso é tão atrasado, né? Mas, enfim, era isso, era para ser chefe de departamento de pesquisa e desenvolvimento em sensorial. E meu diretor tinha uma visão o diretor industrial tinha uma visão, na época, 1980 e bolinha, ele tinha uma visão muito legal, que era, a gente vai montar, você, né, vai montar toda a estrutura de pesquisa e desenvolvimento, mas antes você vai montar o laboratório de análise sensorial, porque a gente tem um laboratório de microbiologia super bem estruturado, um laboratório de físico-química super bem estruturado, e está faltando o laboratório de sensorial. E eu não tinha visão na época, né? Pensei que aquilo Para quê, né? Não era assim, era um trabalho que não tinha o glamour de desenvolver, fazer pesquisa e desenvolvimento, e ele comentou sobre os novos produtos que estavam, né, no funil da inovação e tudo mais, e aí eu achava assim, putz, tem que fazer isso, né, então vamos fazer isso primeiro, e me apaixonei, e foi uma paixão mesmo, porque na verdade, que bacana. na época, eu montei o painel sensorial, e então foi todo aquele processo de seleção dos colaboradores da empresa, daí o processo justamente de treinamento e começar a envolver a cultura da empresa com isso. E foi mesmo. E aí a hora que começou a dar retorno, por quê? Porque até para homologação de fornecedor, junto com o gerente de materiais e tudo mais, as coisas ficavam muito paradas, eu não esqueço isso. O fornecedor está sempre desenvolvendo coisa nova, né? Então, era assim, uma gordura que vai dar mais maciez e que é mais barata e que não sei o quê. A gente acabou de desenvolver um super aroma aqui que vai fazer não sei o quê no biscoito e tal. E aí, aquelas amostras ficavam paradas na mesa do gerente industrial, do diretor industrial, e, pois tem que fazer um teste de produção aqui para ver o que acontece. Não tinha, né? E aí a gente começou a justamente gerenciar essa parte, olha, vamos fazer um procedimento, né? Uma metodologia, né? Uma metodologia, por quê? Porque não adianta nada você fazer lá, e era o que eles faziam, né? Faz toda a análise microbiológica, aquela amostra que o fornecedor deixou, com certeza ia estar, né? Faz toda a análise físico-química, tá, tudo bem, e daí? Está dentro da especificação. Mas e o resultado? Mas e o que acontece, né? Aí não, vamos fazer um teste de produção, mas um teste de produção para fazer uma degustação não conseguia resolver nada, né? As decisões eram bem mais complicadas. Então, quando foi montado esse painel e que daí realmente a gente direcionava com a metodologia, eram os meus boquinhas de ouro. Eu falo meus, porque, nossa, foi uma coisa que desenvolveu e foi justamente essa paixão. Então, e eles realmente, com os resultados, a gente conseguia definir decisões estratégicas até a homologação de novos fornecedores ou não, se tinha diferença significativa em relação ao produto que tinha o padrão sensorial que estava no mercado, porque essa visão também da identidade sensorial, do padrão de qualidade sensorial do produto, que é uma coisa muito da qualidade, né? Ela tem que ter um procedimento, né, para você saber que você não está saindo daquelas margens, porque senão
um lote, outro lote pode ir distanciando do padrão de qualidade sensorial. Então, aí vai ficar longe, né? Já não lembra mais da origem, né? Exatamente. Então, e aí, claro, hoje a gente vê que é outro, eu estou falando de alguma coisa de mais de 35 anos atrás, mas que na época foi realmente revolucionário dentro da empresa, né? E que trouxe muito resultado, e então, hoje a gente tem essa consciência, claro, mas falta muita coisa, viu? Falta bastante coisa aí nessa parte, porque a gente tem a consciência que é importante, que é muito importante o sabor, e ele é o responsável pela recompra do produto, quer dizer, na verdade, assim, o produto, ele não pula da gôndola do supermercado no teu colo, nem no teu carrinho. Então, ele precisa muito de toda essa parte de embalagem, de imagem, marca, tudo, né? Toda essa questão nutricional, que é muito importante. Mas, quando eu experimento o produto, aí eu vou decidir mesmo se eu vou comprar ou não. Ou não. Então... Se me permite, Silvia, desculpa te interromper, né? Eu costumo, nos meus projetos, eu costumo sempre comentar o seguinte, né? A gente roda, mas no fundo, né? Pegando um exemplo bem do dia a dia nosso, né? Se você vai não experimentar um restaurante novo, né? E comprar, seja, o que vai fazer você voltar ou não no restaurante, basicamente, é se ele estiver gostoso, né? Se a comida estiver gostosa, não é assim? Claro que é. É a mesma coisa, né, Silvia? Então, assim... E o quão importante é a análise sensorial como a ciência de validação disso, né? E aí é que eu vou tomar a liberdade de fazer até a primeira pergunta. O quão você vê hoje, efetivamente, na prática, as empresas usando a ciência da análise sensorial como definição dessas metodologias? É claro que grandes empresas, efetivamente, muitas vezes, a maioria delas, ou todas elas, tem sim já uma estrutura pronta, etc, etc. Mas quando você fala de empresas regionais ou empresas de médio, pequeno porte, hoje você acha que essas empresas já são capazes e já usam essa metodologia? Você ainda encontra muita coisa do tipo, esse aroma aqui é melhor, mas por quê? Porque eu gostei. Infelizmente, a gente tem aí, a gente deslanchou. Quando eu falo, porque a ciência sensorial ela é multidisciplinar, então ela se desenvolveu com todas as ramificações, tanto na parte de conhecimento da fisiologia dos sentidos, quanto no conhecimento da metodologia em si, como aplicar, todo esse desenvolvimento também associado, porque antigamente realmente não dava valor para o resultado do painel, né? O pessoal era muita coisa assim, é subjetivo. Até hoje, isso fica muito, e não é subjetivo. Quando você faz uma avaliação normatizada, né, padronizada, que é com um painel selecionado e treinado, esse resultado ele tem que ser reprodutível, ele tem que ser confiável e reprodutível. E as pessoas acham, não... E aí também é engraçado porque quando tem que questionar o resultado, eles não questionam, que às vezes é o resultado que foi duas pessoas que disseram que o produto A era mais doce do que o B. E aí ninguém questiona. Aí, agora, quando passa por um painel treinado, e aí o resultado não está legal, ou não era o que o marketing esperava, ou não era o que o pessoal queria, aí questiona, não, está errado, não, eles fizeram com poucas pessoas. É o painel. Não, o resultado não foi feito, não, o sensorial tem que fazer de novo, não tem que fazer de novo. Então, essa falta de confiança, né, da metodologia é o que a gente enfrenta hoje. Então, respondendo a tua pergunta, falta muito em termos de conhecimento mesmo, dos procedimentos internos para avaliação sensorial com painel treinado, para você fazer a tarefa de casa. Isso que, na verdade, aí já vem uma dificuldade, né, Silvio? Porque primeiro você precisa ter o painel treinado, né? Exatamente.
você tem que ter o painel treinado, né? Então, você tem toda essa... Mas isso não é difícil. Na verdade, isso é o assunto do curso do módulo 1, que esse módulo 1 que está acontecendo agora, que vai ser online, né? A segunda vez, foi por causa da pandemia. A About Solution, na verdade, teve uma certa resistência, porque esse módulo 1 é para a pessoa começar e introduzir esses procedimentos de metodologia com painel treinado. Então vamos lá, Silvia, desculpa te cortar, mas eu e a Ari, a gente está montando uma fábrica de muffins, tá? E só que eu e a Ari, a gente de vez em quando briga, porque um quer escolher uma coisa, outro quer escolher outra coisa. Seria legal, então, que eu e o Ari participasse desse primeiro módulo para entender como é que a gente pode montar efetivamente um painel treinado e começar a implementar essa metodologia. É isso, ou seja, o teu treinamento ele vai ser feito por módulos e vai ser possível caminhar junto com o seu treinamento, é isso? Assim, a About Solution, desde o primeiro ano da fundação, já tem por tradição ter esses 2 módulos. O módulo 1 é painel selecionado e treinado, então são as metodologias discriminativas, descritivas, que elas são objetivas. Então, é para avaliação de produto de uma forma objetiva, para eu tirar um perfil sensorial, para eu saber se esse produto é significativamente mais crocante do que esse, então eu tenho que aplicar metodologias, selecionar um painel, ter um painel treinado, que é meio que uma tarefa de casa. A gente também terceiriza esse tipo de trabalho para as grandes empresas, mas isso é uma outra... Se eu sou uma pequena, estou fazendo muffin lá, eu vou montar isso internamente, né? Então, esse seria... e aí, esse é o módulo 1 que a About Solution, já há 10 anos, oferece todo ano para você implantar todos esses procedimentos, porque eu não invento nada, é tudo normatizado, padronizado, desde a parte da seleção, dos candidatos, porque não é qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa que tenha acuidade sensorial, que tenha, para não dar viés nos teus resultados, tem que ter tratamento estatístico, então, um analista sensorial, quem vai desenvolver esse painel, tem que estar disposto também a fazer essa avaliação estatística dos resultados, tá? Esse é o módulo 1. Aí, o módulo 2, que a gente chama, é os estudos com o consumidor, porque aí já é afetivo. Então, na verdade, o afetivo já vai ter uma outra abordagem. Pesquisa com o consumidor, para saber o quanto você gosta, não gosta, qual é a percepção, qual é a emoção que você tem com o produto. Nesse sentido, já é uma outra abordagem. Sensorial, é uma pesquisa sensorial, mas é uma outra abordagem. Então, esse é o módulo 2. O módulo 2 já é direcionado para estudo com o consumidor. Maravilhoso. Aí, eu não terminei de responder a tua pergunta, viu como eu gosto de falar? Não, mas é porque o tema é extremamente interessante, realmente, né? E a vontade que a gente tem é de fazer o treinamento aqui, né? Essa que é a questão, né, Silvio? Não, mas é que, assim, você me perguntou uma coisa que é chave, e eu não posso perder essa chance, porque assim, todo mundo dá valor, todo mundo sabe o quanto sensorial é importante, mas, realmente, mas assim, se contenta em fazer uma avaliação, primeira coisa, fazer uma avaliação, por exemplo, de preferência de produto, né, nada contra, mas fazer uma avaliação, antes de lançar um produto, fazer uma avaliação com os colaboradores da empresa, idônica, que é uma escala de quanto que gostou do produto. Dentro da empresa, é uma avaliação temerária, né? Porque tem um monte de viés, inclusive a ISO 11136, que fala de estudos afetivos em ambientes controlados, que não recomenda fazer uma avaliação afetiva com os colaboradores da empresa para lançamento de produto. Faz uma avaliação afetiva para ter uma prévia,
faz uma avaliação afetiva com os colaboradores. Super interessante essa tua informação, Silvia. Então, porque tem aquela máxima, e uma vez eu escutei isso no IFT até, que uma pesquisadora da Kraft, e ela falou, o mercado não é o quintal da sua casa. Aquela expressão eu achei o máximo, porque o mercado não é o quintal da sua casa. E aí você tem que ter toda uma bagagem para realmente escolher quem é o público-alvo que você vai... Aí já estou falando no afetivo, tá? Porque se você quer ter um diagnóstico robusto, e essa parte também robusto, que use as metodologias integradas, né? Que também respeite a regionalidade, que a gente vê muita coisa assim, eu fiz e, né, o pessoal aqui da fábrica gostou, e o Brasil inteiro vai gostar, e vai gostar como? E de qual que vai ser a estratégia, em termos de sabor mesmo, como que a gente vai explorar? Então, tem muita coisa que está faltando, todo mundo tem a consciência que é importante, mas como fazer, né, para que isso tenha credibilidade? Eu sou na verdade, essa é a minha grande preocupação, que a sensorial não pode ser o frágil, aquele, não, deu, quando não dá o resultado que o diretor quer, o que o marketing quer e tal, não foi sensorial tem que refazer lá, porque não é esse o resultado, não é esse. E é isso que... Paga a conta aí. Paga a conta, né? O sensorial é que paga a conta, né? Não deu certo, o sensorial é que vai pagar a conta. Não, o sensorial tem que fazer de novo, o sensorial fez com pouca gente. A coisa mais errada que existe a gente tem as metodologias e que a gente sabe quantas pessoas precisa, como que tem que avaliar, qual que é o poder do teste, qual que é o nível de risco de erro do teste, qual que é a proporção de discriminadores quando são testes de diferença. Eu sei exatamente qual que é o nível de confiança, a faixa de confiança e tudo mais. Aí... Silvia, aproveitar tua bagagem inegável, né? Enfim, eu estou tentando puxar isso um pouco para a realidade prática, né? Enfim, de alguns clientes até, enfim. Mas, por exemplo, neste caso, de novo, né? Quando estamos falando de grandes empresas, ok, grandes empresas têm condições para isso, têm condições de abranger um mercado de pesquisa maior, tudo isso, né? Tem recursos, obviamente. Quando a gente cai para uma realidade de empresas regionais menores, enfim, né? Vamos pegar o exemplo aí de empresas que tenham entre 10 e 50 funcionários, uma realidade dentro disso, né? De uma forma muito, muito prática, assim, Silvia, quais seriam as suas, vamos dizer assim, as suas dicas ou as suas recomendações para quem quer trabalhar com uma metodologia muito, muito séria, muito certinha, né, mas que acaba tendo até essa limitação, né, porque, por exemplo, se eu tenho 10 funcionários, como é que eu vou fazer um painel? Né, como é que, enfim, eu não sei se você percebe a minha preocupação. Então, assim, de uma forma muito, muito, muito prática, né, qual seriam as suas recomendações para esse tipo de perfil? Não, você pegou exatamente no ponto crítico, né, que é exatamente isso. Essa empresa pequena que tem, digamos assim, não tem tantos recursos, mas que já tem essa visão da importância de fazer um trabalho desses, tal, é que entra o papel da sensory design, que seria para prestar serviço a custos acessíveis, né? Perfeito. Essa é uma preocupação que a gente tem, porque realmente hoje um estudo de mercado, uma pesquisa com o consumidor é caro, né? A gente tem que gratificar os consumidores, a gente tem que fazer o recrutamento, pré-recrutamento, são coisas que e se você não faz direitinho, né? Se você não faz, também o resultado não é, né? Tem que acontecer. Na verdade, a gente quer fazer contemplando todos os requisitos básicos, para que lá no tratamento dos dados eu não tenha justamente essa coisa, puxa, mas aqui, ó,
né? Eu não deu o nível de confiança que tinha que dar. Puxa, mas aqui teve, né? Porque as metodologias, elas são para funilar justamente porque é claro que tem variação. Então, né, o que seria do amarelo se todo mundo gostasse do azul? Então, é assim, claro que vai ter segmentação em termos de preferências e rejeições, claro que vai ter... Então, a gente tem que ter as metodologias que afunilem para que a gente tenha um entendimento dessas variações, e quando a gente não tem, e a gente está buscando, tem que interpretar, tem que usar mais análise multivariada, mais coisas e tal, então, e ali a gente vê muita coisa que, se o campo, né, que a gente fala, que se no campo, no estudo com o consumidor, esse negócio não foi feito do jeito que tem que ser, as coisas aparecem ali também. Então, para nós, é um dilema que a gente tem buscado fazer trabalhos, a gente já fez algumas propostas tipo, juntar pequenos fabricantes, a nossa preocupação é grande, então fazer trabalhos que a gente, de repente, possa fazer junto com a academia, de uma forma um pouco mais elaborada, ou em centrais, etc., que a gente possa trabalhar com intercept, que não é o pré-recrutamento, é o intercept, que barateia bastante, mas tem que fazer de uma forma bem ajustada, bem correta, e essa é uma forma de baratear. A outra forma de baratear é fazer consórcio, e essa ideia vem já de um bom tempo, mas a gente ainda não conseguiu agregar para o empresário, porque é difícil você vender, por exemplo, um pacote em que eu vá fazer a avaliação de 3, 4 produtos que são de fábricas menores, por exemplo, pequenos laticínios. Então, 4 produtos de fábricas menores, com 2 benchmark, ou com 1 benchmark, 2, né, que seja, e essas 4 empresas vão se beneficiar desses resultados, né? A gente já fez vários desenhos assim, já trabalhou, inclusive também, às vezes é o fornecedor que tem interesse até de fazer, mas, olha, vou dizer para você que, por enquanto, a gente ainda não chegou nesse meio termo, porque para o empresário menor é caro, tudo é caro. Então, até o próprio fornecedor diz assim, o próprio fornecedor, eu digo, quando a gente fala também com as pessoas que fornecem ingredientes, né? Não é só para... Mas até o próprio que fornece ingrediente, ele diz, tá, tudo bem, eu tenho que estar com esse custo dentro do que eu vou vender. Ofertar. Do que eu vou ofertar. E aí a gente ainda tem, né? Na área de alimentos é também um pouco mais sofrível, porque o pessoal trabalha de uma forma um pouco mais apertada, né? Então, oferecer, a gente tem, como eu falei, a gente não se cansa de querer trazer as pequenas e as médias empresas para essa realidade, porque essa é a realidade que fica só para as grandes empresas. Mas a gente está buscando soluções intermediárias que sejam acessíveis. Bacana, Silvio, bacana. Ari? Deixa eu ver se o microfone está aí. Bom, Silvia, como o Fábio falou, você já começou isso aqui com a gente. Muito obrigado. Então, esse vai ser um episódio super especial, porque além de uma mensagem, também dá para fazer um treinamento, né? Pelo menos entender um pouco do que faz a matéria, né? Mas quando você falou aí, esse seu entusiasmo é contagiante, né? Mas eu tenho certeza que por trás desse entusiasmo tem uma hora que você talvez não conseguiu manter esse sorriso bonito que você tem mantido aqui na nossa entrevista, né? Então, conta para a gente qual foi um grande desafio que você teve quando você estava criando a About Solution, que foi o seu primeiro empreendimento, né? Então, o que você pode contar para a gente como grande desafio, como empresária, como idealista, ou como maluca, que muitas vezes a sociedade chama a gente, né? Dizendo, poxa, você está louco, isso não vai dar certo. Então, o que foi que você enfrentou
ou foi um desafio técnico, foi um desafio profissional, foi um desafio financeiro? O que foi o grande desafio que você pode contar para a gente aqui? É esse mesmo, né, Ari, de reconhecimento, porque a AutoSolution começou há 10 anos. Ok. Eu vi a área de sensorial se estruturar dentro das grandes empresas nos últimos 5, 7 anos. Tá. Porque muitas tinham começado a se estruturar, mas foi realmente com a globalização, foi nos últimos, eu também, né, está passando muito ligeiro agora, mas foi nos últimos 8, 10 anos, foi justamente quando a About Solution começou, que as empresas começaram a despertar. Então, mesmo as grandes empresas, elas não tinham essa visão. E essa visão, a Nutrimental, né, que era da onde eu saí, que eu trabalhei e tal, ela tinha essa visão. Então, a gente teve muita oportunidade de ter experiência com agências de pesquisa sensorial especializadas em estudo sensorial nos Estados Unidos, da Europa, mas aqui no Brasil o pessoal ainda não tinha e ainda também não tinha recebido esse... Foi uma coisa assim que eu vi acontecer, sabe? Que não tinha essa percepção tanto de trabalhar. Hoje, sim, hoje o pessoal também, P&D, na verdade, teve que se despertar, de começar a fazer mais estudo com o consumidor no início, né? Porque sabe como que era? Na verdade, assim, faz todo o produto, entrega, e aí, depois, agora faz a pesquisa lá de comunicação, Então, Entendi. eu sei como acontecer isso, porque quando eu comecei com a About Solution, eu busquei alguns parceiros nos Estados Unidos, e quando eu voltei, um dos parceiros fazia a parte de análise descritiva quantitativa, que é um procedimento também mais caro, porque você tem que manter um painel treinado, mas então, ou você tem na empresa, né, de uma forma, ou você terceiriza, e quando você terceiriza, veja que você tem toda essa parte de manutenção de um painel. E aí, era uma grande empresa super reconhecida na Califórnia, a Tragon, e foi uma das pioneiras em perfil descritivo quantitativo, e eles, na hora, me deram bandeira branca para trazer a bandeira deles, que era reconhecida na época, e para a gente começar um trabalho junto, eu ser representante no Brasil. E eu, primeiro, aí o CEO da empresa me falou assim, 10 anos atrás, ele me falou assim, Silvia, o Brasil, ele é uma potência, é um gigante, e os empresários, exatamente isso, reconhecem a importância de fazer pesquisa com o consumidor, reconhecem a importância do nosso trabalho de sensorial, mas eles não pagam o preço. Aí ele falou, agora você faz o seguinte, e o preço deles era alto, eu realmente estava muito fora da nossa realidade. Eu já voltei sabendo isso, eu já sabia isso, mas eu falei, vou pesquisar, né? Não vou deixar esse negócio, porque para oferecer um serviço a esse custo, e o pessoal não conhece os benefícios ainda, não vai dar certo. Aí eu comecei a pesquisar. E eu, né, fui professora durante muitos anos, então eu tenho ex-aluno tudo quanto é lugar, e comecei a ligar para as empresas grandes, falando multinacional. Então, fulana, você trabalha em P&D, né? Então, como que vocês estão fazendo? Estão fazendo análise sensorial no desenvolvimento do produto e você acha que tem espaço para fazer, então, aí a gente fazer o perfil descritivo do desenvolvimento, fazer um estudo afetivo, com o consumidor e tal. Silvia, a gente não faz pesquisa aqui. Quem faz é o pessoal de consumo. Nossa, é minha amigona, tal, não sei o quê. Fala lá com ela. Então, os meus alunos recomendavam para falar com Consumer Insights, porque, né, então vai, falar com Consumer Insights. Eu falava com Consumer Insights, não, aqui a gente recebe o produto pronto de desenvolvimento, a gente faz o estudo de comunicação, o estudo de direção de lançamento, tal. Não, a gente não faz estudo com o produto.
eu descobri que Que ninguém frustração, fazia, né? Uma frustração. E isso, claro, foi há 10 anos atrás, eu vi essas empresas se estruturando, muitas vieram fazer o curso da About Solution, eu enxerguei realmente a importância que isso aconteceu nas empresas, todos, de repente, queriam se tornar um centro de excelência em sensorial, aí eu falo das multinacionais, né, que hoje realmente se tornaram um centro de excelência. Hoje, o modelo delas é diferente do que, mas é para te contar que agora que o pessoal está dando reconhecimento. Então, você imagina que nesses 10 anos, eu sofri junto, né? Então, aí o que acontece? Acontece assim, toda vez que eu pensava em fazer um investimento com um laboratório, para prestação de serviço, porque eu fazia treinamento, tudo bem, aí eu queria investir em custo fixo, né? Que era uma coisa que, toda vez que eu pensava em fazer isso, eu dizia, tem que esperar mais um pouco, tem que esperar mais um pouco. O meu laboratório foi sair agora, na pandemia. Na verdade, a gente tinha uma estrutura terceirizada, trabalhava com universidades, fazia, mas o laboratório da Sensory Design e o nascimento da Sensory Design nasceu em 2019. Que legal, parabéns. A About Solution começou em 2010. Aí, quando a gente lançou, porque a gente não pôde fazer a inauguração no ano passado por causa da pandemia, porque foi bem na época, né? E aí a gente não conseguiu fazer a inauguração das instalações, aí a gente jogou, né, nas redes sociais, que as pessoas mais diziam era isso, nossa, eu sempre esperei, eu não sei por que demorou tanto tempo. Que coisa! Eu uma aula disso há 10 anos, mas por que demorou tanto? Porque as pessoas foram dar importância agora, é verdade. Tem 5 anos que as coisas começaram a acontecer mesmo. Mas que bom, legal. Né? Bom isso, né, Silvia? Olha, Silvia, esse da história, dos todos os episódios que a gente fez aqui, acho que o seu é o de maior resiliência, viu? Envergou, mas não quebrou, né? Que legal. Essa é realmente foi parabéns. Uma belíssima mensagem, parabéns. Ô Silvia, eu vou pedir para você também mostrar para o pessoal que está nos assistindo. Eu sei que você tem um livro escrito sobre a ciência sensorial, enfim. Poxa, mostra para a gente, divulga ele, porque assim, é um trabalho extremamente complexo no sentido de riqueza de informação, não no sentido de didática, porque é um material extremamente bacana. E o pessoal que tiver interessado pode buscar isso aonde, Silvia? Isso é loja física, loja online? Eu não sei, enfim. É que, assim, eu fui professora da universidade aqui da PUC do Paraná, né, durante muitos anos. Então, desde a minha primeira edição, foi lá em 1996, é a editora Champagnat da PUC do Paraná. E a editora, na verdade, não está mais tendo venda direta, então a editora coloca-nos na Amazon, tem Viçosa, né, que é uma editora também, Varela, todas elas revendem o livro. Qual que é o nome do livro, Silvia, só para o pessoal, para ficar fácil? Sensorial de Alimentos, está na questão já. Olha aí que legal. Joia, Silvia. Super material. É um filho. Ele começou, olha, tá vendo a grossura dele, né? Ele começou fininho assim, ó. A primeira edição era só porque tinha que... eu dava aula, e às vezes eu dava o curso, e daí eu tinha que dar conta, porque do conteúdo, né? Então, era aquela apostila, daí aquela apostila foi ganhando volume, e todo mundo dizendo, mas essa sua apostila não é um livro? Aí, então vamos fazer um livro. Mal sabia eu o trabalho que dá para fazer um livro, né? Mas aí era pequenininho, daí depois veio... E essa história também retrata o desenvolvimento da sensorial. Porque eu escrevi a segunda edição, e aí, dali a pouco, já tinha um monte de coisa, assim, tratamento de dados mesmo, metodologias novas, um monte de coisa que dizia, meu Deus, eu tenho que renovar, é minha, né, tu
vou ter que sentar a bunda e escrever. Então, eu tenho que sentar e renovar e atualizar esse livro. E foi assim. E aí, cada atualização, então, você veja como a Sensorial desenvolveu, não que... Mas ele começou assim, realmente, o objetivo era mais acadêmico, né? Mas aí, realmente, as pessoas começaram a consultar também nas empresas e tudo mais, e aí foi indo, e aí vem a responsa, né? Porque desenvolveu muito, mudava, de repente, mas o teste de ordenação não faz mais assim, faz com... Poxa, então tem que mudar tudo no livro? Mas agora não faz mais assim, não, a gente já tem uma metodologia, porque a sensometria nasceu no início lá da Sensorial para fazer as correlações entre medidas instrumentais e medidas sensoriais. Hoje em dia, a gente nem dá mais importância para isso, porque a gente sabe o quanto que sensorial é importante. Na verdade, hoje essas correlações, elas se tornaram importantes, mas mais por causa da inteligência artificial, porque com a inteligência artificial, a gente tem condição de fazer modelagens, mas a partir da resposta sensorial. A resposta instrumental não diz nada, na verdade, ela não reproduz. Um texturômetro, um mastigômetro, qualquer coisa que você falar, um nariz eletrônico, uma língua eletrônica. Não, eu nada contra, são ferramentas muito, muito importantes do desenvolvimento, mas elas são calibradas e têm que ser monitoradas também pelo painel sensorial, porque é a percepção do ser humano que vai alimentar e que vai fazer essa modelagem. Então, agora isso desenvolveu mais, mas daí a sensometria acabou de desenvolver, foi para essa área de tratamento de dados dos métodos, tratamento de dados das pesquisas com consumidores, quando começaram a integrar com emoções, começaram a integrar com todas essas questões assim de percepção, comportamento, hábito de consumo, porque uma coisa não está desassociada da outra, não tem como, né? Se eu realmente sou uma pessoa mais preocupada com a saúde, eu vou ter uma percepção desse sabor, dessa textura e vou achar, né? Se eu sou uma pessoa não estou preocupada com a saúde e gosto mais do indulgente e tal, eu vou ter outra percepção. Então, é isso. Maravilhoso. Silvia, eu já não posso... A gente está aqui sem saber o que vai fazer, né? Porque você está contando cada coisa muito bonita, né? Eu acho que a tua história vem fazer um ponto muito alto aqui no nosso canal, né? Com exemplos práticos e exemplos realmente de empreendedorismo, né? Super bacana, mas sempre tem um momento que o Fábio sempre deixa para eu fazer o papel ruim da história, né? Então, eu faço 2 papéis ruins, né? O primeiro é assinar o famoso, conhece, mas os nossos ouvintes já conhecem, é o famoso cheque em branco. O cheque em branco, assim, você já assina que vai voltar. A gente não falou de escritores, a gente tem uma série de coisas para a gente falar, Silvio, então, sim, Então, fica, o cheque em branco já está assinado, tá? Então, você já se comprometeu a voltar e a dar um apoio aqui para a gente no canal, que realmente a sua história e o que você tem de conhecimento é algo inédito, é algo que realmente as empresas precisam e muitas vezes, como você mesmo contou, né, nem se dão conta da importância que tudo isso tem, né? Então, acho que não é só o seu conhecimento, mas é um mérito seu poder falar sobre esse assunto que você domina e que você enxerga que tem uma contribuição super especial no sentido de lançamento de novos produtos, na identificação das preferências do consumidor e realmente no lançamento de produtos de sucesso, né? Mas... Muito obrigada, não é tudo isso também, mas tudo bem. É um pouco mais.
Então, a gente pede, antes, o Fábio também vai agradecer, mas antes, depois, quando terminar, a gente pede que você deixe para este episódio uma mensagem para os nossos ouvintes, contando um pouco como é que você vê o futuro do país, como é que vê a vida, como é que você vê o empreendedorismo e como é que você vê a análise sensorial. Fique à vontade para escolher um desses vieses e fazer uma mensagem bonita para a gente fechar o programa, né? Fábio, você pega aí? Opa, Ari, obrigado. Silvia, muito obrigado. Enfim, o assunto, na verdade, é um assunto muito interessante. Enfim, poxa, como é gostoso falar disso e eu lido muito com projetos, lido muito com clientes e eu sempre procuro dizer sobre a importância. Não é porque eu vendo aroma, obviamente, que eu quero vender qualquer coisa, não. Eu sempre digo o seguinte, enfim, como é importante você gastar tempo, gastar energia e investir na definição do melhor sabor. E eu até digo, né? Não precisa ser meu. Se for meu, obviamente, tanto melhor, né? Até porque eu vou estar provando que a nossa opção era a melhor, né? Mas o mais importante é, efetivamente, que ele tenha ferramentas e que escolha baseado em ciência, em questões objetivas, um item, um atributo que é fundamental para o sucesso dele, né? Então, e poder ter você como uma cientista da área, falando com toda essa propriedade, é maravilhoso aqui. Eu espero efetivamente que a gente tenha uma segunda, uma terceira oportunidade. Tá? Te agradeço imenso aí o teu tempo, a tua disponibilidade de estar aqui conosco. Tá? Espero que possamos voltar a falar em breve, tá bom? Eu vou deixar para o pessoal que está nos ouvindo, eu vou deixar os contatos também da Silvia, enfim, quem sabe daqui a pouco você também não está fazendo algumas análises sensoriais aqui para o mercado português, angolano, moçambicano, enfim, e aí vamos, Silvia, tá bom? A gente vai longe, viu? A gente vai longe aqui no canal. Muito obrigado, Silvia. Fica bem aí. Ari, obrigado. Obrigado, Fábio. Obrigado, Silvia. Foi um prazer, uma honra, um prestígio enorme. Ficamos sensibilizados. E agora a última palavra é sua. Nossa, e eu agora, na verdade, nem sei. Eu vou ficar sem graça. A mensagem, eu acho que o episódio, na verdade, meio que correu sobre isso, né? Então, a mensagem é realmente de resiliência. Eu acho que a gente está vivendo esse momento em que a gente precisa acreditar, né? Ter como a vida é altos e baixos, e isso é bíblico, né? Porque há tempo de colheita, há tempo há tempo de colheita, há tempo de... Há tempo de preparação, há tempo de promessa, enfim. Mas todo o processo, né? Tudo no seu tempo. Exatamente. Então, a mensagem realmente, no período que o mundo está vivendo, eu acho que é muito isso, é muito resiliência e acreditar, né? E eu sempre acreditei. Na verdade, a gente também trabalhando nessa área de alimentos, a gente acredita que o mais importante é realmente a saúde, porque no final, o desejo máximo é construir um mundo melhor com pessoas mais saudáveis, e evitando todos os males, não é isso? E a gente vive pensando, né? Eu acredito muito, então todo mundo, uma população bem alimentada é mais saudável. E uma população mais saudável, além de todos os bens, que não vai ter mais problemas, né, de sobrecarregar a saúde, todos os tempos, tudo que a gente vive hoje. Então, é muito importante a gente acreditar nisso, né? Alimentos mais saudáveis, funcionais, com muito sabor. É basicamente isso. E viver para isso. Maravilhoso. Obrigado, Silvia. Grande abraço para vocês. Nos vemos em breve, Silvia. Isso, valeu. Muito obrigado, Silvia. Obrigada. Tudo de bom para vocês. Obrigado mesmo. Eu também.